Vou dar um exemplo aqui de uma proposição que é verdadeira, tá? E não poderia ser falsa. Tá? Por exemplo, tem uma parede azul marinho atrás de mim, verdadeiro. Não tem uma parede azul marinho atrás de mim, é uma verdade contingente. Tem uma parede azul marinho atrás de mim, é uma verdade contingente. Tá? Não tem uma parede azul marinho atrás de mim, é uma falsidade contingente. Agora eu vou pegar essas duas proposições e construir uma terceira, que eu vou elaborar da seguinte maneira: ou tem uma parede azul marinho atrás de mim, ou não tem uma parede azul marinho atrás de mim. Tá? Entenderam? O que eu estou fazendo é construir uma proposição composta, usando a partícula ou, pegando a primeira proposição ou a negação dessa proposição. Então, uma coisa do tipo P ou não P. Tá? Essa proposição do tipo P ou não P, tem uma parede azul marinho atrás de mim ou não tem uma parede azul marinho atrás de mim, ela é verdadeira também, tá certo? Ela é verdadeira não em virtude do fato de eu ter escolhido vir para uma sala onde tem um azul marinho, mas ela é verdadeira em virtude da lógica, porque qualquer proposição da forma P ou não P tem que ser verdadeira, tá? Então, ela não poderia ser falsa, não poderia acontecer, tá? De não ser verdade, nem que tenha uma parede azul marinho atrás de mim, nem que não tenha uma parede azul marinho atrás de mim, tá certo? Outro exemplo: está chovendo hoje, tá? É uma proposição que hoje foi falsa, é falsa. Mas a proposição ou está chovendo hoje ou não está chovendo hoje é verdadeira, ou está chovendo ou não está chovendo, tá? Ela é verdadeira hoje, ela é verdadeira em todos os dias, porque não tem jeito dela ser falsa, porque sempre vai ser verdade, tá? De que ou está chovendo ou não está chovendo. Sempre é verdade isso. Tá? Então, aqui está um segundo exemplo de algo que é verdadeiro em virtude da lógica. Então, a lógica tem essa força especial, que as suas verdades, se algo é verdadeiro logicamente, se algo é verdadeiro em virtude da lógica, é porque não poderia ser falso. Tá? Então, não é uma verdade contingente. Não é uma verdade contingente que ou choveu hoje ou não choveu hoje. Não é uma verdade contingente porque não poderia ser falso, certo? Não é uma verdade contingente que esta parede é azul ou não é azul. Tá? Esta parede é azul ou não é azul. Veja bem, é o ou, não é o e, hein? Não confunda o ou com o e. Estou dizendo, essa parede é azul ou não é azul. Isso é verdadeiro aqui. É verdadeiro no mundo em que a parede é cor-de-rosa, é verdadeiro no mundo em que a parede é branca, é verdadeiro no mundo em que a parede tenha qualquer cor, porque qualquer mundo, qualquer situação é verdadeiro, que ela é azul ou não é azul. Tá? Então, esses são exemplos daquilo que nós chamamos de verdades necessárias. Tá? No vídeo anterior eu falei de alguns exemplos que vêm, digamos assim, de propriedades metafísicas do indivíduo, né? A árvore poderia ser uma verdade contingente ou acidental, que a árvore é pequena ou pequena para a espécie, tá? Mas é uma verdade necessária que aquele objeto é uma árvore, tá? Não poderia ser uma pedra, por exemplo. Por quê? Porque se fosse uma pedra não seria mais aquele objeto, e sim alguma outra coisa. Seria uma pedra em forma de árvore. Não seria aquela árvore, não seria aquele objeto. Tá? Então é essencial para aquele objeto ter aquela propriedade. Tá? Então, se vocês pensarem bem, todas as verdades lógicas são dessa forma. Então, tem essa propriedade, que elas são verdadeiras, tá? E não poderiam ser falsas. Não poderiam ser falsas. Tenta imaginar alguma situação em que é falso que essa parede é azul ou não é azul. Tá? Professor, se a parede não existisse? Bom, isso é uma outra questão, se a parede não existisse. Mas se a parede... Imagine uma situação em que a parede existe e é falso que ela é azul ou não é azul. Tá? Não dá nem para imaginar isso. Tá certo? Então, as verdades da lógica tipicamente são entendidas como verdades necessárias, né? Quer dizer, são verdades e não poderiam ser falsas, tá certo? Por oposição a verdades triviais, ou às vezes não triviais, como essa, de que eu estou usando uma camisa cinza, de que tem uma parede azul aqui, e assim por diante. Tá?
Como explicar essa diferença entre esses dois tipos de verdades? Tá? Espero que vocês tenham sentido que há esses dois tipos de verdade. Né? Podem fazer um exercíciozinho assim, faz uma coleção na sua cabeça, faz uma coleção de um monte de coisas que você conhece, que você sabe que são verdadeiras. Né? Por exemplo, estamos vivendo uma pandemia, a Terra é redonda, eu tenho um computador na minha frente, aí faz a pergunta se poderia ser falso isso. Se poderia ser falso, mesmo que você tenha que imaginar uma situação complicada, às vezes você tem que imaginar uma situação complicada, mas se é imaginável uma situação complicada em que aquela proposição poderia ser falsa, porque é uma proposição, uma verdade contingente. Né? Agora, se não é possível imaginar uma situação em que aquela proposição poderia ser falsa, né? É porque é uma verdade necessária. Puxem uma nota de pé de página aí, eu estou falando aqui de imaginar, conceber, etc, etc. Alguns filósofos acham que imaginar ou conceber é uma, digamos assim, diz respeito a uma capacidade psicológica e não tem, na verdade, nada a ver com o fato de algo ser contingente ou com o fato de algo ser necessário, porque nós somos limitados psicologicamente, tá? Somos limitados psicologicamente e às vezes somos também, a nossa imaginação é tão fértil que a gente começa a imaginar coisas impossíveis. Tá? Então que as categorias mais apropriadas não seriam de imaginabilidade ou conceiabilidade, né? Mas de possibilidade ou impossibilidade. Tá? Mas eu vou falar aqui, aqui nesse vídeo, como nós estamos falando das coisas num nível mais elementar, então eu vou continuar falando de conceber ou ser capaz de imaginar, tá? como um teste fidedigno de uma verdade ser contingente ou uma verdade ser necessária. Tá? Ainda que fique anotado aí que as coisas não são tão simples como eu estou fazendo parecer aqui. Tá? Porque tem coisas que a gente acha que consegue imaginar, tá certo? Mas que na verdade são impossíveis. Tá? Por exemplo, eu acho que eu consigo imaginar alguém contando os números naturais e chegando no final, falando, acabei de contar todos eles, alguém chegando e dizendo que contou todos eles. Tá? Ou então eu consigo imaginar algum matemático anunciando que provou que 2 mais 2 não é igual a 4. E, no entanto, isso é impossível. Né? É impossível você achar que consegue contar todos os números naturais, porque há uma infinidade de números naturais. Ninguém chega no final da cadeia dos números naturais. Isso que eu estou dizendo que eu consegui imaginar é uma impossibilidade. Né? Assim como imaginar que o matemático provou que 2 mais 2 é igual a 4, também eu estou imaginando algo que é impossível. Né? Então, a imaginabilidade ou criação de historinha na sua cabeça não é um guia muito fidedigno a respeito de verdades serem necessárias ou contingentes. Tá? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Tá? Vamos deixar isso de lado por enquanto, e por enquanto nosso teste provisório de uma verdade ser contingente ou uma verdade ser necessária vai ser esse. Uma verdade é contingente se eu conseguir imaginar ou conseguir contar uma história na qual eu vejo que essa verdade é falsa, apesar dela ser verdadeira aqui, né? De fato ela ser verdadeira. Então essa parede é azul, mas isso é uma verdade contingente porque eu consigo facilmente imaginar que ela pudesse ser cor-de-rosa, azul, cor-de-rosa, branca, listada e assim por diante. Né? E uma verdade é necessária se eu não conseguir imaginar, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4 ou que 1 mais 1 não seja 2, eu não consigo imaginar um mundo, uma situação em que 1 mais 1 não seja igual a 2. Né? Quando eu digo espero que você esteja me acompanhando e que todo mundo esteja me acompanhando. Nós não conseguimos imaginar nenhuma situação em que 1 mais 1 não seja igual a 2. Portanto, 1 mais 1 é igual a 2 é uma verdade necessária. Tá? P ou não P, ou chove, ou choveu hoje, ou não choveu hoje, eu não consigo imaginar nenhuma situação em que isso seja falso. Né? Que seja falso que ou choveu ou não choveu. Quer dizer, teria que ter tanto chovido como não chovido ao mesmo tempo. Não consigo nem falar direito isso, porque é uma coisa... Normalmente, aquilo que você não consegue nem falar direito é uma coisa que não dá para imaginar. Né? 0 mais 0 é igual a 0. Verdadeiro ou falso? Espero que seja verdadeiro.
né? 0 mais 0 é igual a 0. Agora, eu consigo imaginar uma situação em que 0 mais 0, adicionando 0 a 0, tá? Não seja igual a 0, bem que eu gostaria de aumentar a minha conta bancária assim, né? Colocando 0 na minha conta bancária, que está em 0, e no final ter mais do que 0. Mas não dá nem para imaginar. Eu gostaria que isso fosse assim, mas não dá nem para imaginar uma situação como essa, né? Por quê? Porque 0 mais 0 é igual a 0 e não tem nenhuma possibilidade de ser falso. Uma verdade necessária, né? Tipicamente, ao longo da história da filosofia, ao longo da história do pensamento, se considera como paradigma de verdade necessária as verdades lógicas, tá? Então, você conhece, se você já fez curso de lógica, você sabe do que eu estou falando. Se você não fez curso de lógica, você vai estudar, mas em lógica nós chamamos de verdades lógicas aquelas verdades que são... é uma outra grande questão da filosofia é explicar o que transforma uma verdade, o que faz com que uma verdade seja uma verdade lógica, né? Então, aí tem várias teorias, mas nós chamamos tautologias de verdades lógicas, né? Por exemplo, P ou não P. Eu dei aqui um exemplo de uma tautologia, né? Tautos, né? Que por si só é verdadeiro, né? Tautologos. Uma tautologia é uma verdade lógica, mas outros tipos de verdades lógicas, né? Por exemplo, a seguinte proposição: se todo homem é mortal, tá? E Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, tá? Essa proposição como um todo, não olha para isso como 3 proposições. Se Sócrates é mortal se todo homem é mortal, primeira proposição, e Sócrates é homem, conclusão, Sócrates é mortal. Isso é um exemplo de um argumento válido, como nós vimos lá atrás. Isso é um argumento, né? Mas agora junta as 3 numa única proposição. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então tudo isso é uma proposição só. Então Sócrates é mortal. Essa proposição não tem jeito de ser falsa, tá? Por mais que você imagine variações no mundo, o mundo poderia ser assim, o mundo poderia ser assado, mas não tem jeito dessa proposição ser falsa, tá? Ela tem que ser sempre verdadeira. Então, proposições da lógica são exemplos clássicos de proposições necessariamente verdadeiras, mas também nós estamos brincando aqui com proposições da matemática, tá? São proposições que não tem jeito delas serem falsas, né? Que 0 mais 0 seja igual a 0, que 1 mais 1 seja igual a 2, que 2 mais 3 seja igual a 5, são proposições também que são verdades necessárias, né? Você não consegue nem imaginar uma situação em que elas fossem falsas, tá? E alguns filósofos, como Aristóteles, por exemplo, acham que certas proposições da metafísica, né, metafísica que não diz respeito estritamente falando à lógica, nem diz respeito estritamente falando à matemática, mas diz respeito a propriedades de substâncias ou de indivíduos, né, ou propriedades muito básicas do mundo, né, certas proposições da metafísica também são verdades necessárias, né? Elas não poderiam ser falsas, né? Então, esse exemplo que esse indivíduo, que é uma árvore, estou apontando para uma árvore, tá? Esse indivíduo é uma árvore, é uma verdade, tá certo? E não poderia ser falsa, porque se não fosse uma árvore, se fosse uma pedra em forma de árvore, eu não estaria falando mais desse indivíduo e sim de um outro indivíduo, né? Ou outro exemplo, que esse indivíduo que é aqui que vos fala, né? Essa pessoa aqui que vos fala é um ser humano, isso é verdade, né? E não poderia ser falso. Por quê? Porque não é concebível que este mesmo indivíduo não fosse humano. Se ele fosse um zumbi, um alienígena, um robô ultra sofisticado, nem tão sofisticado assim, mas se fosse um robô falando com vocês, não seria esse indivíduo que está aqui, tá? Seria um outro indivíduo que parece muito com esse, que foi feito para, digamos, imitar esse indivíduo aqui. Então, que eu seja um ser humano, ou que esse objeto para o qual eu estou apontando seja uma árvore, são verdades metafísicas, na compreensão de Aristóteles, que também são verdades necessárias, né? Aqui então nós temos 3 exemplos de verdades necessárias, né? Metafísica, matemática e lógica.